Olá, muito bom dia. Voltamos com a edição do Jornal da Manhã de hoje. E hoje, presente aqui em nossos estúdios, a doutora Ellen Brambila, gastroenterologista e também é diretora técnica da Santa Casa e coordenadora do Pronto Socorro. Hoje nós iremos falar sobre o Maio Roxo. É uma campanha de conscientização de doenças inflamatórias intestinais. Doutora, seja muito bem-vinda ao estúdio da Jovem Pan. Muito obrigada, Poliana. Agradeço aí o convite de vocês. E eu acho muito interessante falar sobre essa doença, porque é uma doença muitas vezes limitante aí para os pacientes. Exatamente. Doutora, a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes nos bastidores sobre o pouco que se fala sobre as doenças inflamatórias e como você disse, ele tira totalmente a capacidade, né? É uma doença que causa desconforto, gera aí uma paralisação dessa pessoa em muitas atividades. E a gente vai falar específica hoje da retrocolite ulcerativa e também da doença de Crohn. Eu acho que muita gente ao ouvir essas duas palavras aí vai se entender hoje nesse diálogo nosso, correto? Isso mesmo. A doença inflamatória intestinal, a gente sempre fala que as duas principais é a retocolite e a doença de Crohn. São duas doenças que acontecem mais ou menos em 1 a 2% da população brasileira. Só que a gente observou nos estudos recentes que isso teve um aumento do ano passado para esse de 15%. E por que acontece isso? Ela é uma doença que ela envolve o estilo de vida do paciente. Hoje a população ela tem tido uma alimentação que é pouco saudável, associada a fator genético, e a causa ela não é muito bem definida, mas a gente se fala de ter uma infecção intestinal que pode ter desencadeado essa alteração imunológica do paciente que leva à doença. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque o paciente ele fica mesmo limitado, porque as duas doenças, elas geram quadros de diarreia, dificuldade do paciente sair de casa, dores abdominais intensas. Sendo que a retocolite, a diferença de uma e de outra, é que a retocolite ela só pega o intestino grosso. A doença de Crohn, ela pode pegar da boca até o ânus, a gente fala. Então, pode pegar o intestino fino, que é o delgado, e ela pode gerar um quadro de perfuração. Então, ela é muito grave para o paciente. E o mais temido de tudo, que é o que a gente conversou aqui um pouquinho antes, é que elas podem ser fator de risco para o câncer de intestino. Por quê? Porque é uma doença que gera um processo inflamatório aí, crônico no intestino. Essa agressão contínua no intestino acaba desenvolvendo o câncer de intestino, isso se não for tratado. Se o paciente acompanhar, e é um acompanhamento, porque é uma doença que não tem cura, se ele acompanhar no consultório, se ele controlar a doença, ele evita essa evolução para o câncer. Doutora, 15% de aumento é muita coisa de um ano para o outro. Isso daí você acredita que pode ter uma relação com... Porque essas doenças, elas são assim, inclusive 30% dos pacientes hoje são mulheres. Sim, correto? Sim. Então, a gente pode entender aí que são ansiedades, cargas mentais, distúrbios emocionais. Você acha que esse número pode ter aumentado aí no pós-pandemia, onde muitas pessoas talvez tiveram uma influência aí, um nível de ansiedade, de estresse muito alto por conta disso? Ou é algo que vem aumentando aí ano após ano? Uma coisa interessante, você falou da pandemia, ela gera duas vertentes. A doença inflamatória, como ela é uma doença relacionada com a parte imunológica, muitos pacientes na época do Covid desenvolveram pós-Covid quadros de diarreia. E como ela é uma doença que fala que um fator viral, um fator bacteriano pode levar a desenvolver, pode realmente ser um desses fatores, mas ainda não tem evidência científica que comprove. Porém, a outra vertente sem contar com a doença de Crohn ou a retocolite, pensando na síndrome do intestino irritável, que é a causa mais, na realidade, é a mais frequente de procura no consultório, que é uma doença onde ela é baseada em 3 pontos. O primeiro é a parte emocional, e aí acaba sendo mais frequente entre as mulheres, porque esse quadro emocional, psicológico nas mulheres são maiores, e isso não sou eu falando, é evidência científica. O segundo ponto é a alimentação, e o terceiro ponto a nossa flora intestinal. Então, muitas vezes, o uso indiscriminado de antibiótico, até de probiótico, sem indicação, acaba gerando esse desconforto todo e o paciente acaba desenvolvendo. Então, o índice aumenta. Aumentou muito o número de pacientes meus com essa doença pós-pandemia. Isso é uma coisa real, só que ainda não tem estudos ainda que definem qual é esse motivo. Isso já é uma coisa pessoal que eu observo, que eles ficaram mais ansiosos e acabaram desenvolvendo a síndrome do intestino irritável. E aí, esses pacientes com síndrome do intestino irritável, eles podem variar desde diarreia até constipação, que é ficar ressecado. Então, muitas vezes vem paciente no meu
meu consultório e fala, mas eu tô ressecada e é normal isso ser uma doença, uma síndrome do intestino irritável, uma doença intestinal? Doença intestinal não é só diarreia? E é normal. A síndrome do intestino irritável, a grande maioria são pacientes que têm constipação intestinal, que acaba sendo pior do que o paciente com diarreia. Outra coisa, quando você não tem o seu intestino funcionando adequadamente, o que acontece? Você mexe com a parte emocional. Acho que todos nós já ouvimos falar aí que o intestino é o segundo cérebro, e nesse caso dele ser o segundo cérebro, se você tem um intestino que ele não tem um bom funcionamento, 80% dos hormônios que deixam a gente feliz é produzido no intestino. Ele não estando bem, você diminui essa produção, aumenta a ansiedade, aumenta o estresse. Então, tem alguns pacientes que são encaminhados para mim por psiquiatra, que tem quadros intestinais. Quando eu começo o tratamento do intestino, por incrível que pareça, eles começam a diminuir as medicações psiquiátricas, porque ele começa a produzir o hormônio que deixa a gente bem, que estão nos remédios psiquiátricos, para você ver como é importante. Uau, é realmente o nosso segundo cérebro. Só corrigindo uma informação aqui que eu falei anteriormente, eu falei que 30% dos pacientes são mulheres. Não, a maioria dos pacientes são mulheres hoje que desenvolvem tanto a doença de retrocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn. E 30% desses pacientes do todo que geram aí, que geralmente são que sofrem de ansiedade, cargas mentais e distúrbios emocionais, correto? Isso. Só corrigindo aqui que a maioria ainda hoje são mulheres, né? Bom, o câncer, doutora, é o terceiro, o câncer de intestino hoje é o terceiro mais comum entre homens e o segundo mais comum entre as mulheres. Mas pouco se fala ainda, né? Tem ainda uma questão aí de um preconceito ou uma quebra de tabu ainda com doenças relacionadas ao intestino? Então, isso é muito interessante você falar. É um tabu muito grande a questão do exame, a colonoscopia. No passado, esse tabu estava relacionado ao câncer de próstata, de fazer o toque retal. Hoje, a gente tem isso no intestino. Então, os pacientes que chegam no meu consultório, existe uma indicação de você fazer a colonoscopia. No Brasil, todos os pacientes acima de 50 anos têm que fazer colônia. O protocolo americano fala em 45, já está se falando em 40 anos. Ah, mas eu faço só se eu tiver sintoma? Não, a gente faz de rotina, porque ele consegue identificar pólipos, que são lesões precursoras do câncer de intestino. Porém, quando o paciente ele vai no meu consultório e eu abordo ele a questão da colonoscopia sem ele sentir nada, muitas vezes ele fica até um pouco mais, ele recua, fala, mas como eu vou fazer um exame desse sem necessidade? O preconceito da realização do exame, o medo do preparo para o exame, que acaba soltando mais o intestino e a pessoa acha que vai ficar mal e não fica, e o medo também, muitas vezes, de complicações relacionadas ao exame. Que se você faz num lugar adequado com um bom profissional, isso não acontece. As chances são mínimas, entendeu? Então, esse preconceito, esse medo, ele pode ser limitante no diagnóstico de doenças que evitariam, são removidas no próprio exame. Tem gente que fala assim, doutora, mas arranca isso no exame? Sim, é removido essas lesões no exame e você evita desenvolver o câncer de intestino. E aqueles pacientes que acabam chegando no exame e já faz o diagnóstico do câncer, ele faz em fases iniciais. E o mais interessante é que o câncer de intestino é o câncer que tem maior índice de cura, mesmo em pacientes com metástase, que é aquela questão de falar do câncer avançado. A gente consegue tirar, inclusive, as metástases. E isso aí acontece bastante na população masculina. Então, só pra gente entender, por exemplo, o câncer... O exame, a colonoscopia, o primeiro ponto, ele deve ser inserido de forma rotineira em pessoas acima de 40 anos, assim como, por exemplo, as mulheres que realizam a mamografia, né? O segundo ponto por exemplo, se a gente realiza a mamografia e consta algo ali, a gente já precisa verificar que se for benigno, precisa acompanhar, se for maligno, já tem que fazer a retirada. Na colonoscopia, não. A gente já pode encontrar algo ali que pode ser que futuramente transforme num câncer, não necessariamente, mas já faz a retirada, ou seja, é uma atuação, é um exame realmente que atua aí de forma não só para o diagnóstico, mas de forma preventiva desse paciente também. A gente fala que ele é um exame diagnóstico, ele é um exame terapêutico e, no caso que você comentou, preventivo, porque se ele tira esse pólipo, que a maioria deles são adenoma, esse adenoma, dependendo do tipo, ele pode, em 3 anos, 3 meses, 6 meses, desenvolver um câncer. E é removido no exame e a gente consegue fazer um controle desse paciente. Ou seja, o medo do exame, o preconceito do exame é o grande vilão. Os homens ficam preocupados com o câncer de próstata, que é o mais comum para eles, o câncer de pulmão é o segundo mais comum para o homem, o terceiro já é intestino. E ele é um exame que a gente consegue resolver a vida do paciente se for feito numa fase inicial. Excelente. Doutora, e pra gente quebrar totalmente esses tabus aí, essa quebra de preconceito para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube,
Como funciona o exame hoje de colonoscopia? O paciente não sente nada, né, doutora? Ele é sedado, não tem por que ter medo, correto? Isso. Hoje, o exame de colonoscopia, ele é um pouquinho diferente do passado. No passado, a gente não tinha sedação. E tem muitas pessoas antigas, elas ainda falam, nossa, senti o exame inteiro, um exame terrível. E aí eu vou tentando quebrar isso. Como que ele é realizado? Na véspera do exame é feito um preparo, onde vai ser feita uma limpeza do intestino. Porque se tiver fezes ali presente no intestino, a gente não consegue ver essas lesões para serem removidas. Ele tem essa diarreia nos dias anteriores. No dia do exame, o paciente ele é sedado. Quando acaba o exame, tem alguns pacientes que falam assim, nossa, doutora, quando terminou o exame, nem percebi que tinha sido feito. Então, a situação mais ruim é o preparo. E muitas vezes o paciente vai falar que vai ficar com vergonha do exame, porque é um exame feito via retal. Não fica com vergonha, porque você vai estar dormindo, vai estar sedado. Então, é um exame que tem um risco baixo para o paciente e ele não tem nenhum tipo de situação onde vai deixar ele constrangido. E ainda vai diagnosticar e prevenir contra muitas doenças aí. Então, quer dizer, você pode tratar e fazer de forma preventiva para tratar doenças como essa, como você disse mesmo, gerar incapacidade do paciente. Quais são, doutora? Para que as pessoas se conscientizem ainda mais, vamos falar agora do sintoma dessas duas doenças que geram a incapacidade do paciente. Então, assim, o sintoma do paciente com doença inflamatória intestinal, que são essas duas autoimunes, e a síndrome do intestino irritável, o paciente ele vai ter dores abdominais intensas. Essas dores, elas ficam mais, assim, vou falar o termo simples para o paciente entender, o pé da barriga, que é o andar inferior do abdômen. Quando ela está evoluída, essa dor vai em todo o abdômen, pode ser dores insuportáveis. Essa dor, ela pode estar relacionada com as fases quando o paciente vai evacuar. Além das dores, o paciente tem uma alteração do hábito intestinal. Então, o paciente com a doença inflamatória intestinal, ele vai ter mais quadros diarreicos. O paciente com síndrome do intestino irritável, ele pode sim ter diarreia, mas ele vai ter mais quadros de constipação. E você pode ter alternância. Pode ficar, constipação que eu digo é ficar vários dias sem evacuar. Tem pacientes que ficam 5, 15 dias sem evacuar. E os pacientes com diarreia, aqueles que têm mais de 10 episódios de diarreia por dia. Essa diarreia, quando ela acontece, ela pode ter sangue e muitas vezes o paciente está achando que está com câncer e é uma inflamação do intestino. E ela pode ter muco. O que é o muco? É o catarro no sangue. Então, isso é uma alteração de inflamação do intestino. Além disso, ele pode ter náuseas, vômitos, a barriga fica super distendida. Tem algumas pacientes que falam, doutora, parece que minha barriga está de grávida, de tanta distensão abdominal que tem. Esses são os principais sintomas da doença e por isso que incapacita, porque está num lugar, não consegue. A primeira garfada que dá, começa a ter desconforto. E aí muitas vezes fala, doutora, eu não como nada porque eu passo mal. Mas não é questão de nada. Existem os alimentos que são relacionados, que pioram a doença. Quais seriam basicamente esses alimentos? E são coisas que são saudáveis. Óbvio que não são saudáveis, a gente já sabe que faz mal, que é pizza, lanche. Mas, o brócolis, couve-flor, pimentão, beterraba, a farinha branca, o trigo, até o alho e a cebola pode gerar um quadro de crise da síndrome do intestino irritável e da doença inflamatória intestinal, que são alimentos que são agressivos para o intestino. Então, o paciente ele não precisa tirar tudo, ele precisa tirar essas situações que pode levar à crise da doença. E muitas vezes eles me perguntam, mas vai ser para o resto da vida essa situação? É a que eu mais ouço e, inclusive, os pacientes até choram no consultório. Né? De parar de comer, tirar as coisas que a gente gosta. Parte da vida são os sabores que a vida nos proporciona, não é, doutora? Não, e aí o medo é muita coisa, né? O ano passado, inclusive, a doutora Ellen foi a responsável pela minha retirada de vesícula. E a pergunta foi justamente essa: o que eu preciso tirar, né? Porque realmente incomoda a gente mexer hoje na alimentação, né, doutora? E a alimentação é tudo. Quando a gente fala, tem muitos pacientes que falam, nem vou no consultório dela que eu sei que ela tira tudo. Mas a questão nem é muito tirar, a questão é você, eu tiro nesse início, como foi com você, e depois a gente vai reintroduzindo. E o que acontece é que muitas vezes aquele alimento que alguns você reintroduz e fica ótimo, e tem alguns que você não vai conseguir mais reintroduzir. O grande vilão das pessoas é a bebida alcoólica, que o pessoal gosta. Então eles falam, o que eu posso beber para o paciente que tem síndrome do intestino irritável? Não precisa tirar o álcool, você pode tirar o glúten da cerveja. Ou seja, tira a cerveja, você pode se manter talvez ali dentro dos destilados, ou até em cerveja sem glúten hoje. Cerveja sem glúten. Hoje a gente tem várias cervejas sem glúten. É assim, que as pessoas que tomam cerveja me falam que o gosto não é tão diferente. E tudo na vida é uma questão de adaptação. Você não vai ficar sem o álcool,
vai ficar sem o glúten. E aí você vai se adaptando e com isso você vai melhorando. E um fator interessante é que a gente estava falando sobre câncer de intestino. E por que aumentou tanto a incidência do câncer de intestino no mundo, tá? Por causa dos alimentos. Você acredita que se você comer carne vermelha, mais de 500 gramas de carne vermelha na semana, você aumenta cerca de quase 30% a chance de câncer de intestino? E se você comer um embutido, que muitas vezes eu brincava assim, eu como peito de peru, sou saudável, eu tava arrasando. Não, peito de peru, presunto, ele aumenta 18%. Então, se você unir os dois, você tem mais de 50% de desenvolver o câncer do que a gente come todos os dias. Então, olha como que os alimentos são importantes, não só para doença inflamatória intestinal, mas inclusive para a questão do câncer, entendeu? Entendi, correto. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que todas as informações colocadas aqui hoje vai deixar bastante gente em alerta e também levar essa informação para que as pessoas não tenham medo, que o diagnóstico precoce é sempre a melhor saída. Inserir aí a partir de agora a colonoscopia para quem tem 40 anos ou mais nos seus exames de rotina. Você aí que cuida da sua saúde, peça ao seu médico, faça um pedido de colonoscopia. Doutora Ellen não vai retirar todos os alimentos, os consumos de alimentos aí. Eu sou prova disso, é só por um período, depois a gente volta à vida normal, justamente para a gente ter mais qualidade de vida. Doutora, suas considerações finais aí neste mês aí do Maio Roxo, nessa campanha de conscientização. Então, assim, a parte final que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a gente tem que aprender a mudar o nosso estilo de vida, não só pela doença inflamatória intestinal ou pelo medo do câncer de intestino, mas até a questão de mudar o nosso estilo de vida para que a gente possa diminuir todos os tipos de doença. Além da mudança do estilo de vida, pra gente é importante a gente realizar o exame de rotina. Então, a colonoscopia, ela tem a idade para ser realizada. Pacientes mais jovens, existem outros exames que a gente pode fazer o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, mas se vocês tiverem qualquer um desses sintomas, é importante vocês procurarem a consulta médica, ajuda médica de um profissional capacitado, tomar cuidado com informações que não são verdadeiras e que muitas vezes levam vocês ao medo do diagnóstico. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Então, essa foi a doutora Ellen Brambilla, que deu aí mais informações pra gente sobre doenças aí intestinais, doenças inflamatórias do intestino. Vale a pena ficar todo mundo atento quanto a isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu agradeço. E a gente fica por aqui na nossa edição do Jornal da Manhã. Até mais!